tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de nós. Hoje quem está dirigindo a nossa palestra é a Vânia. Eu vou falar rapidinho e já vou passar a palavra para ela. E depois para o nosso palestrante e aniversariante da tarde. Bom, nós aqui na casa, nós estamos fazendo uma campanha que se chama Leia Mais. E nós compramos, alguns livros para as pessoas que quiseram aderir, inclusive eu acho que já chegou. Quem não comprou, não tem problema. Toda semana nós vamos deixar aqui, lá na recepção e aqui na nossa mesa, 2 capítulos do livro. Tá? São 16 capítulos, então a gente vai ler ali 2 capítulos por semana. E quando for no dia 26 de outubro, num sábado, nós vamos nos reunir aqui no salão para que a gente fale sobre o que a gente entendeu, para que a gente troque as nossas impressões sobre o livro. Então vai ser um encontro só. Então, toda semana, 2 capítulos. Quem não puder vir sempre para pegar, a gente também pode enviar. A gente já enviou em alguns grupos, mas nós podemos reenviar o livro em PDF. Então não temos desculpas para não participar, tá? Esperamos que todos possam aderir a esse projeto. O livro Aconteceu na Casa Espírita, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida. É um livro muito importante, muito interessante e não é um livro tão longo, Então, para ler 2 capítulos por semana, a gente consegue, tá bom? Então, fiquem à vontade. Quem ainda não pegou, mesmo que seja a primeira vez que esteja vindo na casa, se ficou curioso, tem ali em cima, é só pegar, tá? Fiquem à vontade. Boa palestra para vocês. Boa noite. Então, olha só, vamos começar aqui com os recados. Então, o primeiro deles é desligar o celular ou colocar no silencioso para não atrapalhar, Sempre a gente perde a concentração e atrapalha todos que estão atentos. Manter o silêncio antes, durante e depois da palestra. Por quê? É importante que a gente consegue se concentrar mais, a gente consegue se motivar mais a uma meditação. Então, eu acho que é importante a gente fazer o silêncio. Se quiser conversar, pode conversar lá fora. Se tiver alguma coisa muito importante para falar, fale bem baixinho, tá? Porque isso é importante para todos nós. Bom, a gente tem a biblioteca disponível tanto para venda como para empréstimo de livros. E são muitos livros bons. A Marcela estava falando agora desse incentivo à leitura, e são muitos livros legais, gente. Assim, são livros que a gente começa a ler e não consegue parar, porque a história é interessante, a gente se prende nessa história, e aí qualquer horinha que a gente tem livre, a gente corre lá para dar uma lidinha. Então, eu acho que vale a pena vocês olharem os títulos que tem aí e se aventurar na leitura, porque é muito bom, viu? É muito bom. E, aliás, a leitura, ela é alimento saudável para as conversas. Tá? Quando a gente lê bastante, a gente consegue ter uma conversa mais interessante. Tá? Bom, o atendimento fraterno é de terça, das 19h30 às 20 horas, às quintas, das 19h30 às 20 horas, e sábado, das 17h30 às 18 horas. Então, sempre que vocês precisarem passar ou pelo tratamento físico, físico espiritual, aí vocês passam pelo atendimento fraterno, conversa, às vezes vocês estão com algum problema, vocês estão com alguma aflição, às vezes alguma doença, e aí vocês vão e conversam. A pessoa que está lá está para atendê-los, sigilo total, ninguém conversa, ninguém vai falar do seu problema, e aí só vai te aconselhar o que você tem que fazer, tá bom? Já antecipando um dos conselhos, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é excelente, gente. Se vocês não fazem ainda, comecem a fazer, tá? Curso mediúnico do primeiro ano. O curso mediúnico, na verdade, é um curso não é para desenvolver exatamente a mediunidade, é para você
é de uma educação mediúnica, porque médiuns todos nós somos, uns são ostensivos e outros não. Então, nesses cursos a gente vai aprender muito mais sobre a doutrina espírita, sobre todos esses aspectos da doutrina, que às vezes ainda são tão desconhecidos por nós, são tantas coisas interessantes que eu acho que vale muito a pena. A gente estuda e a gente fica conhecendo muito mais algo que só traz benefícios para a gente. Então, o curso do primeiro ano é de quarta-feira, às 14 horas, presencial, e às 20 horas é online, tá? O estudo do livro Nosso Lar acontece de segunda-feira às 20 horas online, e a evangelização infantil e pré-mocidade acontece às quintas-feiras, às 20 horas. Então, é bem legal que tragam as crianças e os pais, vocês acabam ficando aqui assistindo palestra ou um assunto interessante que a gente tenha para falar, ou até continuar a leitura do livro Violetas na Janela, tá bom? A gente também vai acontecer aqui, no dia 22 de setembro, às 12 horas, um almoço, né? E esse convite custa R$30, a gente pode comer à vontade, as crianças até 6 anos não pagam, e aí aqui vai ter ainda sorteios de brindes bem legais, tá? Então, quem quiser participar, os convites estão à venda lá na recepção. Eu acho que é bem bacana, viu, gente? Acho que é uma confraternização muito boa. Então, vamos agora para a psicografia do dia. Aprendendo a dividir. Jesus amado, obrigada por tantos benefícios recebidos. Estamos muito agradecidos pelos ensinamentos, pelos exemplos, e vamos nos esforçando sempre para seguir. Exemplos que nos ajudam a melhorar cada vez mais, aprendendo a dividir com os irmãos que precisam da nossa ajuda, da caridade, fraternidade e benevolência. Tudo isso que o Senhor nos ensinou, mas que até este momento ainda não conseguimos seguir todos os seus exemplos. Ainda somos pequeninos, temos ainda em nossos corações a inveja, o orgulho, a vaidade, que não nos deixa evoluir mais rápido e crescer, só atrapalhando a nossa evolução. Temos que ter a consciência e percepção que estamos perdendo o nosso tempo com coisas pequenas, picuinhas. Ter a força de vontade é importante. Jesus não abandona os seus irmãos. Vamos confiar no nosso Pai Criador e no nosso irmão maior, Jesus. A fé verdadeira é a que move nossos sentimentos de caridade e amor. Obrigada por tudo. Essa mensagem foi recebida aqui nessa casa, no Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mirende, no dia 7 de agosto de 2024, pela médium Keiko. Vamos fazer a nossa prece? Então, vamos todos nós relaxar o corpo, respirar fundo, fechar os olhos, pensar em Jesus e agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela vida, essa preciosa oportunidade que Ele nos deu de diminuirmos todos os nossos erros. Agradecemos a Jesus esse momento precioso de estarmos aqui reunidos para mais uma lição que veio nos trazer. Agradecemos também aos mentores dessa casa bendita que nos ajudam, nos auxiliam, nos ensinam, nos amparam tanto. Pedimos ainda que despejem suas bênçãos sobre nós, sobre todos aqui, e pedimos também que coloque todas as palavras adequadas que o Celso vai falar hoje. Que todos nós possamos refletir e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, agora é o Celso, hoje, nosso aniversariante, que vai aqui, claro, toda hora, né? Claro, é um dia tão importante, aniversário. Então, o nosso aniversariante hoje começa a palestra. Obrigado. Boa noite a todos.
Jesus nos abençoe. O que vai ser conversado hoje é um fato muito pequeno dentro do Evangelho, mas de uma importância tão profunda que passa até despercebido por nós. É aquele caso do Simão, o Cirineu. Alguém conhece o Cirineu aqui? Já ouviu falar? O Cirineu foi aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz. E tudo que foi falado, tudo não, muito pouco que se fala do Cirineu. Não foi falado por Jesus. Quem comenta isso foram os evangelizadores, Mateus, Lucas, né, que dão uma menção ao Cirineu. Mas antes de falar de Cirineu, vamos rememorar alguma coisa desde o começo, desde a fundação, assim por dizer, da Bíblia. Nós dividimos a Bíblia em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento refere-se à vida de Jesus, toda ela dedicada à vida de Jesus. E tudo que acontece em relação a Jesus é uma explicação do Velho Testamento. Jesus veio aqui, ele não veio ensinar nada para a gente, em termos de novas lições, isso, aquilo. Mas ele veio, que nem ele fala, ele veio aplicar aquilo que já tinha ocorrido. Então ele diz o seguinte: eu não vim aqui na Terra, sabe, para trazer nada de novo. Eu vim aqui aplicar as leis existentes. Tudo que foi dito pelos profetas, tudo que está escrito, eu vim aplicar. E o único mandamento que Jesus, ele trouxe, que saiu dele, que também é muito profundo, se a gente for analisar, ele disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E quem é que consegue amar Jesus da forma que Jesus nos amou? Está longe, né? Eu acho que está muito longe. Porque Jesus tem a capacidade de amar a todos. Ele considera que todos nós somos irmãos, formamos uma única família. E cada um no seu tempo, cada um no seu desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. Somos diferentes uns dos outros. Segundo informações, se todos nós aqui reunidos desencarnarmos todos juntos, agora, nesse instante, a gente não enxerga um ao outro. Cada um vai estar numa vibração diferente e a gente não vai conseguir se enxergar. Então, isso é importante. Sabe? Por isso que Jesus nos disse: procureis a verdade, procura a verdade. Qual é essa verdade? É em relação à nossa vida, para que possamos não ter problemas no futuro. Que a nossa vida futura, ela tenha uma amplitude muito maior de conhecimento, de saber onde eu estou andando, para onde eu vou. Então, o que acontece? Então, voltando um pouco, como Jesus, ele veio aqui para apenas aplicar as leis, um dia, um doutor da lei procura afrontar Jesus, procura tirar informações de Jesus para, tentar achar alguma falha para pegar Jesus, até mesmo levá-lo a uma situação difícil. E assim, em Mateus capítulo 22, ele diz o seguinte: e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e dos profetas. Tentando sintetizar isso, o Evangelho de Jesus resume-se a 2 palavras: amor a Deus e amor ao próximo. Se você conseguir amar a Deus e amar o próximo, pronto, você já está diplomado como um bom cristão. Mas espera aí, será que eu me amo? Eu vou relatar aqui, eu digo que eu fumo, eu bebo, eu me drogo, eu falo tantas bobagens, procuro não atender às necessidades dos meus semelhantes. Isso quer dizer, será que eu me amo? Eu acho que não. Porque se eu estou fumando, a gente sabe que o vício do fumo diminui a validade da minha vida. Se eu estava aqui com uma validade até 80 anos, já não vou chegar a 80 anos. Então, se eu não consigo amar a mim, como que eu vou amar o próximo? Até esses dias, na quarta-feira, a gente estava conversando. Deus criou todos nós. E todo esse corpo que todos nós temos, não é nosso, gente. Isso é um empréstimo que Deus nos deu para que o nosso eu profundo, o nosso espírito, possa se manifestar, trazer os seus pensamentos, suas vontades, para se locomover, porque o espírito nosso ainda é muito rude, ele não consegue sem usar o auxílio de um corpo, primeiro um corpo espiritual e um corpo material, não é nada, tanto é que quando o corpo ele morre, acabou, o espírito já não consegue mais fazer nada. Bom, então esse corpo é algo que Deus nos emprestou para que possamos manifestar as nossas necessidades. Muito bem. Se Deus me emprestou, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre esse corpo. É aquilo que eu estava falando de fumar, beber, comer em excesso. Sabe, a gente não pode comer muita farofa. Farofa faz mal, engorda, né? Então, vamos preservar a saúde. Se eu não fizer isso, eu estou indo contra Deus. Até demos um exemplo aí esses dias, veio o pintor aqui e pinta tudo isso daqui, com amor, com dedicação, trabalha até mais tarde às vezes, ele vai embora. Assim que ele vai embora, eu vou e encosto na parede e já meto o pezão na parede, mão suja, né? Espera aí, eu estou desrespeitando o pintor. Eu estou fazendo do serviço dele uma coisa que sem valor para mim. E com Deus não é a mesma coisa? Se Deus me empresta o corpo e eu não cuido desse corpo, eu estou desrespeitando a Deus. Se eu estou desrespeitando a Deus, é porque eu não amo Deus. Então, para a gente realmente amar a Deus, como dizia o meu pai, tem que comer muito arroz e feijão. Porque não é assim numa encarnação. Eu sinto que estou acordando ainda para a vida. Eu sinto que falta muitas coisas para realmente sentir o verdadeiro amor, o verdadeiro carinho por meu semelhante, pelos animais, pelo planeta. Está longe disso ainda acontecer. Mas voltando ao Evangelho, em Lucas capítulo 10, diz o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Aqui essa resposta não foi de Jesus, foi do doutor da lei. Então nós temos dois confrontos. Um é que Jesus que fala a respeito dos 2 mandamentos. E o outro é o próprio doutor da lei. Ele sabia disso. Se ele sabia, é porque já vem de há muito tempo esses ensinamentos. Então é um confronto que queriam pegar Jesus, mas não deu certo. E tem uma coisa muito interessante, que aí começa realmente o interesse da gente gostar do nosso semelhante. Diz assim, é uma oração de São Francisco, é um trechinho. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Palavras de São Francisco. O que quer dizer isso? Na nossa vida, nós sempre estamos preocupados com aquilo que vamos ganhar, com aquilo que eu vou pedir. Hoje é meu aniversário, eu não pedi nada, viu? Graças a Deus já cheguei nessa, não quero nada. Mas, e Francisco diz o seguinte, que é fazendo para os outros que você fica alegre, feliz. É ajudando. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos nos desprendendo, desapegando da vida material. Eu quero um sorvete. Está aqui, vai, chupa o sorvete. Não vai me fazer. Eu quero, você me empresta R$100? Não, eu não empresto. Eu te dou, toma. Vai lá e faz o que você precisa fazer. Isso é o desapego já. A gente não... Olha, mas não esquece de me pagar, hein? Dia 5 eu quero receber. Isso já, sabe, dando condições para aquele que está, às vezes, precisando comprar um remédio, comprar um alimento, e a pessoa já fica endividada com você. Bom, seguindo, só algumas lembranças. Numa certa ocasião, Jesus manda 72 trabalhadores para levar a Boa Nova. A Boa Nova eram as informações, as leis, aquilo que a gente lê no Evangelho. Então, eles foram distribuídos para vários lugares na região da Palestina, né? Vocês vão e vão levar essas informações para todos. Tudo bem. O que acontece? Tempos depois, esse pessoal volta. E Jesus diz o seguinte, que é aí que está a importância também de acreditarmos daquilo que ele falou. Vinde a mim todos os fadigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é benéfico e meu fardo é leve. O que quer dizer essas palavras? Quando Jesus esteve aqui, ele não estava falando por Nilson, não estava falando por o Anésio, não estava falando por o Aleno, estava falando para nós espíritos. Porque um dia isso vai desencarnar, o corpo vai ficar aí, vai estragar, vai apodrecer. A mesma coisa com todos nós. Mas o espírito é eterno não, imortal. O espírito continua vivendo. E quanto mais eu aprender aqui agora,
melhor vai ser a minha vida futura, melhor vai ser o meu caminhar pelo mundo astral, pelo mundo espiritual. Por isso que Jesus fala, conheceis a verdade. E qual é a verdade? Os segredos da vida, os segredos do amor, da benevolência, da caridade, da compaixão, humildade, todos esses atributos que estão longe, pelo menos de mim, tudo isso está longe ainda. Por isso a briga de querer alcançar para poder ter um dia uma condição melhor. Todos aqui talvez conheçam a vida de André Luiz. Quem não conhece, é importante ler aquele livro Nosso Lar. André Luiz era um espírito evoluído, mas tinha seus probleminhas aí. Então aqui, quando ele estava encarnado, ele foi médico. Então, todo arrogante, todo prosa, né? Fumava, tinha uma vida um pouquinho relaxada, e chegou o dia dele. E todos esses defeitos que ele tinha, lhe custaram 8 anos, no umbral. Quem não conhece o umbral, eu peço a gentileza, um dia à noite, dá uma voltinha aqui, nessa avenida Lauro Miller, né? Vai à noite lá. Se tiver coragem, ainda vai a pé, viu? Aí fica melhor ainda. Aí vocês vão ver drogados, pessoal tudo largado, pessoal faminto. Às vezes não tem água para beber. Se você vai com tênis, cuidado, hein? Aí é meio perigoso. Isso é uma simples pintura do que é verdadeiramente o umbral espiritual. E André Luiz, quando desencarnou, devido a esses problemas que ele tinha, foi para o umbral. E lá ficaram 8 anos esperando a oportunidade de ser resgatado para começar uma nova vida lá na colônia de Nosso Lar. E foi o que aconteceu. Aí, todos conhecem a evolução, mas mesmo assim foi figurinha difícil. Por ser médico na Terra, ele achava que podia ser médico no céu, mas não foi. Mas foi melhorando, se tornou um ícone do Espiritismo. Ao trabalho nas mãos de Chico Xavier, né? E hoje detém uma importância muito grande pelos seus depoimentos. Até o livro Nosso Lar, quando foi escrito, divulgado, a própria Federação Espírita ficou meio incrédulo quanto ao livro, porque lá ele descreve ônibus, coisas que voavam, essas coisas. Aí o pessoal, pô, isso é brincadeira, isso é uma utopia. Não, mas era verdade, era verdade. Então, tem um exemplo, porque a justiça divina, ela não facilita para ninguém. Eu sou fulano, e daí? Você errou, vai ter que assumir o seu erro. Acertou, parabéns, né? Segue em frente. E assim vai. Aí vamos agora entrar no Cirineu. Jesus, ele já sabia de tudo o que ia acontecer com ele, tanto é que ele previu, falou para os apóstolos, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Pedro foi o primeiro, um homem explosivo, um homem bruto, e dizendo, olha, Jesus, vamos fugir daqui então. Aí Jesus deu risada, calma, eu vim aqui para isso, porque Jesus sabia tudo o que ia passar. Muito bem, então quando chegou na sexta-feira, Jesus foi chamado, aliás, foi entregue por Judas. Judas o entregou. E Jesus sabia também. Judas, por 30 moedas, entrega Jesus. Quando ele percebe que Judas queria instigar Jesus a se tornar um homem guerreiro, valente, para lutar contra os romanos, contra os pretorianos. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus era manso,
como ele fala. Você está preso, então tudo bem. E Judas se mata. Mas quem que vai lá nos infernos buscar Judas? O próprio Jesus. Jesus vai, traz Judas, né, sabendo de tudo que tinha acontecido, até os motivos, e traz Judas novamente a uma condição melhor de vida, no plano astral. Depois Jesus é levado a Pilatos, é interrogado, condenado. Agora chegou a hora do cordeiro. Por que cordeiro? Porque naquele tempo a religião obrigava a você fazer uma oferenda a Deus. E a oferenda era um cordeiro. Eles punham o cordeiro num altar, né? Num altar, e ali fazia o sacrifício do cordeiro para agradar a Deus. Por isso Jesus é dito como o Cordeiro de Deus. E ele foi oferecido a Deus simbolicamente. Bom, aí começa a via crucis de Jesus, a carregar uma cruz de 50, mais ou menos de 50 a 60 quilos, de uma madeira toda esculpida a machado. Então imagina as rebarbas que tinha essa cruz, colocado em ombros frágeis e carregar por uma distância muito grande. No meio do caminho, os romanos perceberam que, olha, o homem não vai aguentar, porque falta ainda quase 1 quilômetro para chegar lá. Ele não vai aguentar. Aí entra o Cirineu. O Cirineu estava ali de passagem, ele não conhecia Jesus, ele não sabia nem o que estava acontecendo, estava lá, vendo como se fosse um desfile, né, ali esperando. Aí os soldados pegaram o Cirineu, olha, vem cá, você vai ajudar a Jesus a carregar a cruz. A moral da história. Isso é para nós. Isso é um exemplo muito grande do verdadeiro cristão. Jesus ensinou a que devemos amar. Você dá o que tem. Mas o fato do Cirineu, não. É muito mais. Mesmo que ele cause sacrifício, qualquer coisa, dê. Não faz mal. Você está ajudando alguém. Não faz mal que lhe vai faltar um pouco. Mas Deus vai lhe recompensar. Um dia você vai ter tudo que você deu, tudo de volta. Foi o que aconteceu com o Cirineu. Então o Cirineu aceitou, de bate-pronto, tudo bem. Ele pega a cruz e ajuda Jesus a caminhar 600 metros até a hora da crucificação. Não chorou, não reclamou, foi de bom grado. Isso é com a gente. Quando nós tivermos condição de ajudar alguém, vamos ajudar. Se te pedirem, olha, me empresta, vai, R$100, olha, eu não tenho 100, mas tenho 200, eu te dou 200, mesmo que isso vai me custar um pouco mais caro, que eu vou ter que trabalhar a mais mas eu quero que você se sinta bem, eu quero que você possa sair melhor. Pare de chorar, pare. Por isso que eu falei aqui, vinde a mim, todos que estão tristes, todos que estão chorando. É isso a lição de Jesus. E tem coisas interessantes. Jesus, enquanto estava com os apóstolos, ele ditou algumas regras aos apóstolos, dizendo que cada um deles deveria fazer. E ele falou, olha, vocês só não vão lá para Roma. Mas como, mestre, a gente não vai? Não, porque vem vindo um aí, que ele vai cuidar dessa função, de levar a boa nova para Roma. E quem era esse?
Paulo, o apóstolo Paulo, que não era contemporâneo de Jesus. Paulo vem depois um pouco de Jesus. Olha a coisa interessante. Toda a vida de Jesus está escrito nos evangelhos. Não tinha um repórter de campo lá. Ah, Jesus, né, bateu foto, selfie, nada disso. O que aconteceu? O evangelho, como a gente conhece, ele foi escrito 60 anos depois de Cristo. 60 anos. Alguém sabe o que jantou ontem aí? Não. Alguém lembra? Eu não lembro. O que eu jantei ontem? Agora, imagina você lembrar uma vida inteira de Jesus na ponta do lápis, escrevendo. Marcos, João, 60 anos depois eles escreveram. Então, peraí, algo estranho tem aí nesse, como dizem, tem coelho nesse mato. Então, o que seria isso? A resposta: mediunidade. Esses apóstolos foram incentivados por espíritos, relembrando tudo o que aconteceu com eles. Tudo o que aconteceu foi informado de João para João, teve um caminho, Mateus, outro caminho, e assim foi. Detalhe importante, Paulo, ele veio depois, não veio? Só que as epístolas de Paulo foi escrita antes do Evangelho. E tem um fato ainda mais interessante, é um trechinho muito pequeno. Na epístola aos Romanos, aquilo que eu falei, então Paulo estava incumbido de levar a boa nova, as informações de Jesus, aos romanos. E no capítulo 13, no versículo 13 também, no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e no sua mãe e minha. Quem é Rufo? Rufo é a mãe do Simão, o Cirineu, aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Então, como ele sabia disso? Antes dos evangelhos serem escritos. Então, tem algo errado aí, não tem? Como ele não sabia, não era contemporâneo de Jesus, e já dizendo da mãe do Cirineu, peraí, tem coisa estranha. Não, não é estranho. É mediunidade, sabe? É justamente para que percebemos que a vida espiritual, ela é densa, ela existe, faz parte da nossa vida. Isso aqui que nós estamos vivendo, isso é perene, é passageiro. A nossa verdadeira vida é a nossa vida futura em relação ao que vai nos acontecer. Primeiro, eu tenho que expurgar todos os malefícios que eu cometi na vida. Eu tenho que, como diz Jesus, apagar assento por assento, tio por tio, para que eu possa ter uma alma pura, límpida, para que um dia eu possa ir até o seu encontro, Jesus, da maneira que Paulo foi ao encontro de Jesus. Porque Paulo, quando ele foi decapitado, quem foi a primeira figura que ele viu na sua vida espiritual? O próprio Jesus. Jesus vem e o recebe. Logo em seguida, vem quem? A sua noiva, Abigail, e outros, Gamaliel. Uma turba de espíritos vem recebê-lo. E o que fazem? Qual foi? E Jesus fala: qual é a sua vontade, Paulo? Eu quero conhecer Jerusalém. E aquela turba de espíritos saem sobrevoando, sabe, toda Jerusalém, e ali a despedida, sabe, de Paulo com o nosso órgão. Isso aconteceu quase com Bezerra de Menezes.
Sabe, quando o Bezerra de Menezes, né, o nosso médico espiritual, ele desencarnou, ele chega no plano espiritual, recebeu uma salva de palmas para ele. Aí ele pergunta, quem são essa turma batendo palma para mim? Né? Não, são as pessoas que você ajudou. Entendeu? E ainda para ir mais em frente, um dia Maria, a mãe de Jesus, que é detentora da responsabilidade de cuidar daquele hospital espiritual, que é o Hospital Maria de Nazaré, ela chega para Bezerra e oferece, olha, você tem tantos serviços, tantos préstimos aqui, que você já pode escolher um lugar para você morar. Receber uma proposta dessa, hein? Não é fácil não. E sabe qual foi a resposta? Não. Eu quero ficar aqui no Brasil. Eu quero cuidar daqueles que eu amo tanto. Esses brasileiros ainda tão descuidados, que precisam. Então, seja feita a tua vontade. E Bezerra, até hoje, é o que patrocina todo esse universo aqui no Brasil, né, de amor, de paz, de medicina, né, e assim vamos seguindo. São essas pessoas que devemos espelhar. Eu não gosto muito de falar de Jesus, porque Jesus é o concurso, né? É a mesma coisa. Pô, eu vou falar de Jesus? É fácil. Eu vou falar daquele que está mais próximo de mim. Sabe, aquele que eu olho assim e falo, você está no caminho certo. Então eu vou seguir. Tem uma pessoa aqui que eu admiro demais. Eu cheguei a falar até para o meu pai, falar, pai, esse homem é meu segundo pai. Esse homem é que está cuidando de mim. Isso, ó, há muito tempo atrás. Posso até citar o nome dele. Ele está aqui. Seu Araújo, ele sempre dizia assim para mim, seu Adão, que é Celso Adão, tá? Seu Adão, cuidado com as portas largas do mundo, dizia ele, porque essas portas nos levam à perdição. Não faça isso, não cometa enganos. Procure sempre a coisa mais difícil de viver, que é a porta estreita. Era isso que ele dizia. E realmente, as facilidades que esse mundo nos oferece só nos leva à ruína. Só nos leva a perceber que Jesus estava certo e eu estava errado. Então é isso. Então, a figura de Cirineu na nossa vida, ela é muito importante, mas quando descobrimos que realmente toda essa materialidade que nos envolve, ela não tem mais tanta importância. Está certo, eu preciso comer, eu preciso beber, mas eu preciso me desapegar. E outra coisa, só para encerrar, sabe qual vai ser o último vício que nós vamos conseguir largar? Que vai ser o mais difícil de deixar de seguir, que já foi até palco de brigas em nosso lar? A comida. Nós não percebemos, mas nós somos viciados em comida. Quando nós desencarnarmos, vai fazer falta. Pô, não é hoje, vai ter janta hoje, um almocinho, né? Precisa de uma picanha. Isso vai fazer tanta falta para a gente que vamos até passar mal. Aí que nascem as obsessões. A vontade de beber, a vontade de fumar, de se drogar, da comida, né, em exagero. Precisamos comer para abastecer o corpo físico. Apenas isso. Passou disso é gula.
Eu lembro, criancinha na igreja, gula é um pecado capital. É um grande pecado. Então é isso, né? Essa é a informação que eu queria passar. E procurando a cada dia sermos melhor. Não custa. O sacrifício eu acho que vai valer a pena, sabe? Porque a gente, em reuniões mediúnicas, a gente percebe tanto sofrimento, tanta dor. Pessoas que nem sabem ainda que já morreu e estão lá, pedindo pelo amor de Deus, nos ajude, eu quero isso, sabe? Por falta de informação, por excesso de materialidade. Porque ele desencarna, nem sabe que morreu, está lá sofrendo, sabe? Parece que sonhando, estão lá. Até que um dia chega o momento de um resgate, é trazido para uma casa como essa, aí são tratados, e daí até um equilíbrio, olha, tem tempo. Haja dor de dente para acompanhar tudo isso daí. Porque dor de dente não é fácil não, né? Eu não tenho recordação. Então, uma boa tarde, boa noite, né? E que Jesus nos abençoe. Então, agora vamos para a prece de encerramento. Obrigada, Mestre, por mais essa noite, tantos aprendizados. Obrigada por essas lições, por esses exemplos citados. Pedimos que esteja conosco durante a semana, abençoando o nosso lar, abençoando os nossos queridos, nossas famílias, todas as pessoas que necessitam de um teto de apoio, de caridade. Pedimos que, aonde a gente vá, que a gente leve luz, leve amor e leve as palavras de Cristo. Que assim seja, graças a Deus.